Caros irmãos e amigos também da Palavra de Deus, estamos gratos a Deus pela misericórdia, pelas suas bênçãos e proteção que Ele nos tem dado e o conhecimento das santas verdades. Eu queria nessa noite rapidamente falar da Páscoa. Quantos irmãos comemoraram a Páscoa esse ano? Quem comemorou está errado. Nós sabemos que a Páscoa, ela apontava, a Jesus, que viria no futuro. Parasheva, passagem. Alguns estão dizendo agora que era a passagem do anjo por cima das portas, dos umbrais ali, se tinha sangue ou não tinha, Também isso. Mas também a passagem dos judeus, do israelita agora saindo do Egito depois da última praga e seguindo o caminho à Terra Prometida. Nós sabemos que foi instituído ali, no Velho Testamento, dia 14 se sacrificava o cordeiro, e no dia 15 à noite, já na festa dos pães asmos, que já era o outro dia, então já seria então a saída, Onde que eu queria chegar? Os evangélicos, protestantes, pentecostais, de outras religiões, eles então falam assim, o sábado é do Velho Testamento. E aí então procuram anular o sábado. Mas a Páscoa é do Velho Testamento. E ela terminou por algum motivo, que quase todos nós sabemos, não sei se as crianças mais jovens sabem. Sempre me vem na lembrança Jesus falando para os discípulos, vocês vão encontrar um homem, era justamente para a comemoração da Páscoa, um homem com um cântaro de água na cabeça. E ele vai dizer o lugar que vai ser celebrada, então, a Páscoa. Se não me engano, foi o Henderson que estava comentando que era incomum, não era normal um homem carregar um cântaro na cabeça. Sempre as mulheres é que iam buscar água, carregavam o cântaro. E ali, então, ele deduz que ele talvez seja um essênio, de onde era também João Batista, uma seita no passado, bem rigorosa, restrita, e ele possivelmente estava fazendo um protesto. Jerusalém estava em festa, mas alheia aos acontecimentos. O que era a Páscoa para os judeus? Não era só a saída do Egito para a Terra Prometida, mas também a libertação por intermédio do sangue de um cordeiro colocado nos umbrais da porta, para salvar os primogênitos, livrá-los do mal, até dos animais. Então, eles esqueceram desse item e, claro, faziam o seu sacrifício normalmente. Estava mencionando e meditando que no Velho Testamento todas as leis cerimoniais, todos os acontecimentos e festas, elas apontavam para Jesus, o Messias. Então, nós vamos ver Jesus celebrando a última Páscoa, depois ele sai, canta um hino, e vai para o Monte das Oliveiras, ali é preso, depois ele é condenado e morto à tarde. Qual era o sacrifício que estava mostrando a morte de Jesus? Não era mais a Páscoa, porque no dia 14, no dia anterior, já tinha sacrificado o cordeiro. Era também, claro, mas era o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã já tinha acontecido,
E aí, à tarde, Jesus é sacrificado e morto na cruz do Calvário, correspondendo com a morte daquele cordeiro que o sacerdote estava fazendo um sacrifício. Quando o véu do templo é rasgado, né, de cima e embaixo. E aí, então, o que eles fizeram? Ao invés de tomar aquilo em consideração, costuraram rapidamente, né? Também Ellen White comenta que o cordeiro escapou da mão do sacerdote. E aí, então, fizeram o sacrifício e tocaram a vida normal. O que me assusta hoje é ver o cristianismo moderno, evangélico, protestante, ainda comemorando a Páscoa, junto com os católicos. E brigando para ver se abriam as igrejas ou não, né? Como todos os irmãos sabem, por causa dessa pandemia, também o tal do lockdown, isolamento, fechou-se até igrejas, além dos comércios. E aí vai um juiz, libera as igrejas, vai outro juiz, fala não libera. E os cristãos reclamando da vida, porque queriam comemorar a Páscoa na igreja. Vai um bispo e fala, não, pode rezar em casa que vale a mesma coisa, não precisa ir no templo nem na igreja. Foi criticado pelos próprios da sua igreja, da Igreja Católica. Então, onde que eu queria chegar? Primeiro texto que eu quero ler na Palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 18 e 19, dá a introdução do outro texto que eu quero ler em Coríntios. E aí esse texto é que vai nos alertar por que nós estamos falando isso até agora. Então, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, todas as festas, como eu acabei de dizer, todas as cerimônias, desde o primeiro cordeiro que morreu lá depois do pecado de Adão e Eva, já apontando para Jesus, o Messias, que haveria de vir. E agora Pedro chama a atenção da igreja e daqueles judeus que não foi por prata nem ouro, coisa corruptível, que foi eles e nós também, resgatados da nossa vã maneira de viver, baseado nas tradições recebidas, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que é esse cordeiro incontaminado e imaculado? Não é só porque ele não pecou, é porque ele já veio ao mundo assim, sem tendência pecaminosa. Ele pegou a natureza espiritual de Adão antes da queda, antes do pecado, para dar para nós o exemplo de que o Adão poderia ter vencido. E agora, então, nós vamos no texto-chave dessa noite, que a maior parte já conhece. Está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, que, infelizmente, o cristianismo moderno parece que não percebe. Esse texto está na cara. E parece que só um grupo de adventistas que percebe e deixa para lá essas comemorações, né? Então, aqui diz assim, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em outra tradução diz, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. O que nós entendemos disso? Se Cristo já morreu, e o Cordeiro Pascual, desde lá do Egito,
representava, então, a morte dele na cruz do Calvário, então isso caiu por terra, essa festa, essa comemoração. Então, quando Jesus fala para os discípulos, vai, encontra aquele homem com o cântaro na cabeça e ele vai mostrar o lugar, ele começa a comemorar a Páscoa, mas em seguida ele faz o quê? Uma coisa que a maior parte do cristianismo não percebe. Ele instituiu a Santa Ceia no lugar. E aí, em vez de ele pegar um pedaço do cordeiro, ele não pegou um pedaço de cordeiro, porque era comum. Cordeiro, ervas amargas, pães ázimos, pão sem fermento e o vinho sem fermento. E ainda na festa da Páscoa, desde o Egito, tinha que se comemorar já de que jeito? Pronto, com cajado na mão, pronto como se tivesse que partir. E aí Jesus ergue o quê? Ergue o pão sem fermento e não um cordeiro, um pedaço dele, e fala o quê? Esse é meu corpo. Comei dele. E fazer isso em memória de mim até que eu volte. E aí também com o vinho a mesma coisa, né? Esse é meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim, até que eu volte, até que eu venha. Assim, então, ficou instituído outra coisa no lugar da Páscoa. Então, para que briga se vai abrir igreja no dia da Páscoa ou não? Já estamos todos estragados nesse mundo já de um ano já, onde o amargo chama doce, o doce é chamado de amargo, tudo virado de ponta cabeça, e nós temos que assistir tudo isso. E aí, então, nós temos que orar a Deus que Ele nos dê a sua proteção, paciência para suportar essas provas, principalmente para os velhos, né? Os mais idosos, que são isolados às vezes pela própria família, né? Pelos governantes. E a Bíblia fala que quem tem que estar isolado é o doente. Lá na Bíblia fala que o leproso, que tinha uma enfermidade grave, era separado, era isolado. Não todos. Né? E aí, então, a Páscoa que o povo quis comemorar, não foi possível. Aí, o que o povo vai precisar aprender? Que essa Páscoa não existe mais. Agora, o Cordeiro Pascual, logo em seguida, daquela Santa Ceia que ele instituiu, já na tarde da sexta-feira, ele entrega a sua vida. Então, Jesus é o bode expiatório, Jesus é o cordeiro do sacrifício da manhã, é o cordeiro do sacrifício da tarde, era o cordeiro da Páscoa. E aí, então, um outro dia, nós poderemos falar de cada uma dessas festas. Mas eu queria deixar claro uma coisa também, falando em festa, antes de terminar. A festa das cabanas, que era a rememoração da vida deles quando saíram do Egito, acontecia só depois do juízo, só depois do dia da expiação. Isso aí eu fui aprender com meu filho, Mateus, depois de velho. Enquanto tem grupos aí ainda que estão lá naquela batida das leis cerimoniais e ainda querendo pôr como prova de lei e prova de comunhão uma festa das cabanas. Seria bom, o irmão White fala, se pudesse fazer qualquer coisa assim. No início do nosso movimento, teve um caso que alguns quiseram fazer uma tenda, né? Porque os adventistas no passado tinham tenda e pregavam assim abertamente. E aquela tenda, para mim, não descia. Eu passava perto, via a pessoa construindo, olhava e ele olhava para mim, você não está me ajudando. O olhar dele queria dizer isso, né? E aí também, essa tenda lá no passado, ela era como se fosse um circo, tinha que ser uma coisa muito grande.
mas eu lembro também que Guilherme Miller pregou num salão público que chamava Salão Beethoven. Não era só em tenda, era conforme a ocasião, conforme a necessidade. Então, irmãos, temos que tirar um monte de coisa da cabeça, como diz aqui no texto de Pedro, as tradições que nós herdamos. Muita coisa que a gente carrega, né? Muitas vezes, desde pequeno, nas igrejas que a gente pertencia. E agora, como é que você vai comemorar uma Páscoa com chocolate? Então, eu termino a minha parte aqui, que Deus seja louvado e abençoe cada um que está presente, tanto agora no online como no YouTube. Fico muito contente de saber de novas pessoas que estão nos ouvindo e que essas mensagens possam fazer efeito nos corações. Amém.